Chegamos, minha gente, com o melhor podcast sobre educação e tudo aquilo que é possível dialogar para falar com você sobre algo fundamental para os dias atuais, que é justamente a nossa capacidade de empreender, de fazer a diferença numa atitude de liderança transformadora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Calçada Virtual. É uma alegria para nós esse encontro semanal, toda quarta-feira, às 18 horas, para saborearmos não só das presenças, mas também dos conhecimentos que são compartilhados, que são construídos nessa calçada. Afinal de contas, tem lugar melhor para uma boa conversa do que uma calçada? E se ela for virtual, não tem problema. É apenas a possibilidade criada para a gente manter-se unido, conectado, para a gente fazer justiça a esse encontro necessário que humaniza e que nos enriquece. Vamos ficar junto? Se você não nos segue ainda nas redes sociais, por favor, Instagram, Facebook, à sua disposição, Twitter, tá certo? Se alimente dos melhores conteúdos sobre educação, sobre sentido da vida, sobre espiritualidade, sobre transformação pessoal, enfim, sobre gestão, sobre educação financeira, tem tudo lá para você. Tá bom? E ainda, se não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreve, tá facinho aí, ó. Só clica em se inscrever, marca também já o sininho e fica tudo ok. Você vai acompanhar todas as nossas publicações e, ao mesmo tempo, vai enriquecer, né, a sua vida de conteúdo de qualidade, tá certo? Hoje a gente recebe aqui um convidado que já é conhecido da casa, que vocês já conhecem, mas que traz sempre novidades, que sempre apresenta para nós perspectivas, né, horizontes, referências sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre gestão, sobre liderança, porque ele é rico de cultura, né? Ele transborda conhecimento. Estou me referindo a você, grande Jerônimo Freire. Que bom recebê-lo mais uma vez nessa calçada que é o nosso lugar de encontro. Boa noite. Tô muito feliz aqui de estar com vocês. É uma honra. Eu adoro, eu amo esse estúdio. Eu acho ele simplesmente lindo, espetacular. Obrigado demais pelo convite e pelas belas palavras aí. Rico de conhecimento. A gente busca sempre adquirir esse conhecimento e transmitir, né? Porque se não houver o transbordamento desse conhecimento, não faz sentido guardar só pra gente. E aqui estamos aqui para entregar muito conteúdo aí para quem está nos assistindo agora. Excelente, Jerônimo. Porque assim, olha, se a gente acompanha o Jerônimo nas suas redes sociais, lá no Instagram, você vai perceber a riqueza, né, de cada publicação, de cada comentário, de cada postagem que ele faz. Vale a pena, né? Então, se não segue ainda o Jerônimo, vai lá, né? Siga o Jerônimo nas redes sociais também e você vai ver que há muita coisa interessante, há muito conhecimento, né, para a gente se alimentar e também se enriquecer. E é uma continuidade, eu acho, Gerando, daquilo que já começamos a tratar, né, da última vez que você esteve aqui, né, que foi justamente, não é, sobre empreendedorismo. Né, e hoje a gente traz um tema, né, ou vários temas que estão conectados a tudo isso, sempre fazendo esse elo com a educação. Hoje, atualmente, hoje nós vivemos um momento em que há uma carência, o mercado está gritando por mão de obra especializada. Você pode falar muito, muito bem sobre isso e com muita autoridade, não é, pelo trabalho que você presta. Mas, por outro lado, que temos essa carência, essa demanda, nós temos ao mesmo tempo uma resposta ainda muito tímida das pessoas mesmo, né? De instituições, de organismos, né? Que não oferece ainda aquilo que o próprio mercado demanda, em termos de qualidade e em termos de expertise. Eu estou falando algo coerente ou é totalmente contraditório o que eu estou dizendo? Não, você foi muito preciso, muito assertivo em tudo que você falou. De fato, o mercado ele avança numa velocidade em que no passado as instituições que eu falo de ensino, as capacitações, elas acabaram não evoluindo na mesma velocidade. Então o modelo educacional, e é no mundo todo, ele não evoluiu na velocidade que as empresas ou as demandas ou as culturas elas modificaram. Então, e aí cada geração ela teve seus desafios, sua dificuldade, e agora a gente está naquele desafio do digital, do físico, da cultura, os jovens têm uma mentalidade diferente e a gente que está numa geração diferente. Há esse choque aí de gerações. E aí, por exemplo, quando eu iniciei
lá quando eu fui para Fortaleza no ano 2000, o tipo de conexão era eu precisava pegar o ônibus para ir para a faculdade para reservar o livro na biblioteca para levar o livro físico para casa para estudar. Não tinha slide, não tinha PDF. Já em 2015, isso no ano 2000, né? Quando eu entrei na faculdade, 2003. Em 2015, quando eu iniciei minha carreira como professor, e aí se o professor dissesse que não ia dar o slide para o aluno, que ele ia ter que, mesmo que na internet, sem sair de casa, tivesse que procurar o conteúdo, era uma revolução. Era uma revolta, não, o senhor tem que dar o PDF, o senhor tem que dar o resumo. Então eu acredito que essa facilidade, ela pode ser para o bem, pode ser para o mal. Porque você tem muito entretenimento, tem muita distração, muita psicologia por trás dos aplicativos para deixar você com mais tempo de tela, vamos dizer assim, para trazer prazeres momentâneos. E aquela parte mais estruturada que você precisa ler, que você precisa se desenvolver no médio e longo prazo, tá ficando mais desafiador. E aí, essa geração que a gente estava conversando aqui antes de iniciar, a geração Z lá, que nasceu depois dos anos 90, né? Sim. Até o ano 2000, hoje tem uma escassez de líderes por conta dessa perspectiva de mudança de geração. E aí está justamente a consequência, né? Que é um mercado, né, demandando um público, né, que atenda a sua necessidade com mão de obra qualificada, né, e não temos, né, em quantidade suficiente para atender essa necessidade, né? E as escolhas, e a sensação é de que as pessoas estão cada vez menos ambiciosas, confundem ambição com ganância. E eu sempre falo, ganância é você querer crescer a todo custo, com deslealdade, com desonestidade, isso aí pode ser a ganância. E a ambição não, a ambição é nada mais, nada menos do que querer crescer. Só que querer crescer dá trabalho. Hoje eu brinco com meus alunos que nem planta cresce mais natural, né? Você tem que adubar, você tem que saber se é de sol, se é de sombra. Não, antes a gente achava que botava a planta na terra, aguava e ela ia crescer de forma natural. Hoje não. Então precisa de um esforço muito maior. E aí, em média de 9 a 10 milhões de desempregados. E aí, como secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal, a gente traz capacitações gratuitas. E aí, porque vai ter uma festa durante uma semana no município, o pessoal diz, não vou me inscrever no curso não, porque vai ter a festa, um festival. Nossa. São as escolhas, são as prioridades que você fala, né? Então, até que ponto nós estamos priorizando, né? Principalmente quem é dessa geração Z, você faz esse marco temporal, não é? Da década de 90 principalmente, né? Isso. Até final da década de 90. Né? E por outro lado também a falta, a indisponibilidade para se adaptar, né, a uma nova realidade. Né? Se não for do meu jeito ou desse jeito, né, eu não me interesso. E não é simplesmente não ambicionar, mas é ao mesmo tempo o desinteresse, né, pelo fato de querer se adaptar, de ter que se adaptar a uma necessidade. Sem dúvida, e não sei em que momento da nossa história veio essa situação de que rotina não é bom. Claro, depende da rotina. Rotina é algo necessário para a gente se desenvolver. Os hábitos, eu estou lendo um livro agora que é espetacular, já indico, eu estou no 3º capítulo e já valeu o livro. Já valeu o livro. Não, estou dizendo, já valeu o livro. Hábitos atômicos, né? Que ele fala que os hábitos, eles são formas automáticas de se fazer alguma coisa. Então, o hábito de escovar os dentes, o hábito de chegar em casa e repetir aquele mesmo padrão. Quando você vai tomar banho, você tem o hábito, e aí você tem o seu... primeiro, por exemplo, no meu caso, eu primeiro passo o sabonete, depois o shampoo, depois o condicionador, e aí cada um tem a sua metodologia, vamos dizer assim, né? E aí é automático. Só que tanto os hábitos são positivos, como nós temos hábitos negativos, de assistir muita TV, de hoje ter muita rede social, má alimentação, sedentarismo. E para desconstruir esse hábito, ele fala que nós temos 3 camadas, que também se integra no processo de desenvolvimento do ser humano, né? Que ele fala da camada, a primeira camada, que hoje eu dissemino muito, e estou até por conta desse livro mudando a forma de trabalhar, que é o resultado. A gente define resultado, define meta, define objetivo, e essa é apenas a primeira camada. A segunda camada, é a camada do processo. Então, quando você trabalha mais essa parte do processo do que você quer alcançar, você tem uma mudança mais firme nos seus hábitos.
E por fim, é a mudança da identidade, como você se percebe. Então, se você não se percebe um bom profissional, você não vai ter atitudes processuais e consequentemente, não vai ter resultados. Então, É interessante. são três camadas. Resultados, processos e a identidade. A identidade. A forma como você se vê. Se reveste de atitudes. Exatamente. Muito bom, olha. Não vamos esquecer isso, né? Vamos guardar, porque aqui já tá se configurando como uma excelente aula para a gente, né? Então, resultado fundamental, porque se você não sabe onde você quer chegar e não mensura isso, não estabelece uma meta para isso, você pode simplesmente chegar a qualquer lugar que não lhe convém. Né? Isso, só que aí o cuidado desse livro é esse, é porque a gente fica só nessa camada. Do resultado. Eu tenho que fazer, tenho que fazer. Eu tenho que fazer, aí vamos lá, eu tenho que chegar, no meu caso, eu tenho que chegar a 70 quilos. Tá, eu chego a 70 quilos, aí começa a relaxar. Porque a primeira camada da transformação do ser humano tá lá no resultado. E aí chegou no resultado, aí você tende aqui eu vou comer uma pizza aqui, aí você começa a abrir exceção e aí o hábito ruim se instala de novo. Porque faltou o processo. Porque faltou o processo. Porque o processo é ser uma pessoa saudável e não alcançar os 70 quilos. Show, excelente. Então, muitas vezes o que nos falta é justamente isso, essa né? identidade. É viver o processo. Isso, viver o processo, mas perceber que tipo de pessoa eu quero me tornar. Então, se eu quero ser... A identidade é fundamental. A identidade. Eu quero ser. Ou eu sou uma pessoa saudável, a partir do momento que eu me vejo, pessoa saudável. Ou eu sou uma pessoa comprometida. Ou eu sou um profissional capacitado. Então, como você se vê, você escolhe o primeiro como se vê. Porque aí você vai buscar esse processo. E aí o resultado vai vir naturalmente. Então não é só uma coisa ou outra, mas as três têm que estar juntas. Sim, né? São 3 camadas do processo de desenvolvimento. Boa, boa. Então vamos guardar isso, né? Primeira camada, não podemos esquecer. Identidade. Primeiro resultado. Não, porque de dentro para fora. De dentro para fora. Então identidade. Identidade, que é o núcleo do processo. Sim. Aí você amplia, quando você se percebe o ser humano que você quer ser, quer se tornar, aí você vai para o desenvolvimento do processo em si, e depois você chega no nível de identidade. Aí você pode crescer das duas formas, né? Você pode crescer do ser para o resultado ou do resultado para o ser. Só que aí... Isso não importa, né? O processo é que se você tiver na busca só pelo resultado, a tendência é que quando você alcance o resultado, você fique frustrado, o nível de felicidade não se mantém. Eu penso que não há uma classificação de quem é maior ou melhor, mas o processo eu sempre compreendi como sendo fundamental. Às vezes, o resultado ele acontece no próprio processo. Não é? A identidade, o resultado é o processo. A identidade ela se configura, ela se fortalece no processo também. Então o processo é fundamental. Não é o caminho que o próprio Jesus falava também, né? Sem fazer o caminho, nós não teremos consciência de onde partimos, nem muito menos para onde devemos caminhar, onde devemos chegar. Perfeito. Então o caminho é onde se configura, se edifica, né, a identidade do discípulo. Sem né, dúvida. como ele sempre apresentou isso. Então o processo, penso eu, é fundamental. Né? Uma empresa, por exemplo, que tem metas audaciosas, que apresenta resultados formidáveis, mas se ela não tiver processos sólidos, aqui dali não terá a possibilidade de se tornar um padrão, de se repetir, não é? E assim por diante. E aí você chegou num ponto assim, crucial. Hoje a gente entrega, na nossa empresa Cavatec Assessoria Empresarial, a gente entrega esse nível de processo para o pessoal, e as empresas, os gestores, eles começaram a crescer, só que chega um ponto, como você falou, por falta, você tem pessoas, tem objetivos, mas não tem processo. E aí você, por acaso, você acerta em alguns aspectos, e aí outras vezes, saiu uma pessoa da empresa, pronto, é um alvoroço, porque saiu aquela pessoa, ela tinha os processos aonde? Na cabeça dela, não tinha registro, não tinha, de fato, formalização de processo, e aí acaba se desfazendo aquilo, e ela levando aquele conhecimento, e para adquirir ou para desenvolver outra pessoa, você vai ter um desafio muito maior. É interessante porque o processo ele não é apenas um conjunto de passos, né? O processo é a dinâmica que possibilita, não é, um início, né, e ao mesmo tempo é uma consecução, né, o fim de algo. Né, e um novo começo. Sem dúvida. E eu tenho batido muito forte em relação à cultura da empresa. A cultura da empresa são aquelas leis que as pessoas possuem, ou aquelas atitudes que as pessoas que estão inseridas naquele contexto, elas fazem de forma inconsciente. O empresário implantou durante os últimos 10 anos uma cultura de forma inconsciente, mas que ela existe. E a partir do momento que ele quer mudar isso, ele tem uma resistência muito grande porque aquela cultura foi construída
nos últimos 5 ou 10 anos. E aí o que é que eu tenho feito com orientação para os empresários, nossos clientes e as pessoas que nos seguem nas redes sociais é que que ele implante uma cultura de forma consciente na empresa. Cultura, não só a cultura de resultado, mas a cultura de processo, valorização das pessoas, análise do mercado, inteligência de mercado. E aí, a gente fazendo a conexão com o início do nosso tema, tanto da educação como da liderança e da qualificação dos profissionais, hoje você não encontra um profissional pronto. E aí, o que é que eu sugiro sempre? Encontre pessoas de caráter que você forma o profissional que você quer. Isso é muito interessante. Eu vivo muito essa realidade também, né? Por às vezes precisar de um profissional, né, que eu sei que o mercado não vai apresentar no perfil que desejamos. Mas aí chega uma pedra preciosa que pode ser lapidada, Sem dúvida. não é? E que pode se tornar ali um belíssimo diamante e pode trazer muita luminosidade, muita resistência, muito brilho, não é? Muita riqueza para aquilo que fazemos. Sem Então, dúvida, sem dúvida. mas é também ter a paciência, não é, para trabalhar essa pedra, né? E ao É. mesmo tempo que essa pedra queira ser trabalhada, né? Ela queira ser lapidada e ser moldada nessa bela escultura. E aí vem um desafio que eu acredito que é essa desconexão aí entre a mão de obra que precisa ser qualificada e a necessidade do mercado, é que o mercado muda muito rápido e não que as pessoas são boas ou ruins, eu acredito que elas estão em momentos diferentes. Então, naquela pessoa vai chegar o momento dela se desenvolver, só que a empresa, muitas vezes, ela está numa velocidade de crescimento maior do que aquela pessoa que está lá inserida naquele contexto, ou quando ela busca alguém que insere naquele contexto, ela não se adapta. E aí vem a questão que a gente vem falando sobre ausência de líderes, né? Porque hoje as pessoas estão querendo eximir, sair, não ter responsabilidade e assumir o erro ou o acerto. E o líder é isso, né? O líder, e aí eu vou citar Jim Collins aqui no livro Sim. Empresas Feitas para Vencer, que é fantástico. Ele diz, quando dá tudo certo, o líder olha pela janela. E quando dá tudo errado, o líder olha no espelho, né? Então, É verdade. quando dá o resultado, é a equipe que conseguiu. Quando o resultado não é positivo, o líder assume. E essa liderança ninguém quer assumir, porque requer mais responsabilidade. E as pessoas estão delegando isso, né? As pessoas tá ficando assim, o Estado tem que me prover, não, meu pai tem que me prover, todo mundo tem que prover você, aí você chega com 50 anos e tá lá esperando, e as coisas não acontecem hoje. As redes sociais, a internet, a velocidade da aprendizagem é muito grande. Ninguém tem mais paciência. A maioria das pessoas não tem paciência de ler um livro. Aí quer assistir o podcast, quer só ouvir um podcast que é 20 minutos do livro. Quando na verdade o podcast é para inspirar você a ler o livro. É verdade. E aí fica sempre buscando o que é limitado, né? O resumo, a síntese, a sinopse. Quando você poderia saborear, né, a fruta toda, né? Sem dúvida, e não simplesmente ter um aroma passando por perto de ti, né? E utilizar todos os sentidos, né? Na aprendizagem, quanto mais sentidos você utilizar, melhor. No podcast ou no vídeo, caso você esteja na plataforma podcast, você vai só usar a audição. Se você tiver no YouTube, você vai usar a audição e a visão. Na leitura, você vai usar mais sentidos, você vai precisar imaginar, você vai precisar construir aquele raciocínio, você vai precisar interpretar aquele texto. Então, a forma de absorver é maior. Então, eu não acredito em desenvolvimento sem leitura. Muito bom, muito bom. Então, é uma bandeira muito salutar e muito necessária, né, para os dias de hoje. Eu tenho, nas minhas metas pessoais, eu tenho pelo menos 12 livros no ano. Pelo menos, um por mês. E aí no último mês, eu já terminei o sexto e agora eu geralmente leio de 2. Aí eu tô lendo agora esse Hábitos Atômicos, que é fantástico. E aí, trazendo outra perspectiva desse livro, ele fala que as mudanças precisam ser pequenas ao longo da sua jornada, que ela vai fazer diferença no longo prazo. Elas vão se acumulando. E a gente quer mudanças muito bruscas, quer uma velocidade, quer mudanças perceptíveis, que todo mundo reaja, que todo mundo veja, só que na rotina do dia a dia não é assim que funciona. Então ele sugere, ele até fala a metáfora do avião, se você mudar 2, 3 graus da rota, você vai sair de um local e vai parar em outro totalmente diferente, porque é a visão de longo prazo. Então essa visão de longo prazo é que eu acredito, e aí é uma visão apenas pessoal, se alguém discorda disso é tranquilo,
Mas as pessoas estão muito no pensamento de curto prazo. Imediatista. Né? O que é que eu vou ganhar agora? O que é que isso vai me trazer de resultado? Cara, precisa plantar. Precisa escolher a semente, depois precisa plantar, depois precisa regar, depois precisa ter paciência. Quando ela cresce, você precisa podar, você precisa tirar os galhos que vão secar, você calcular precisa os riscos. calcular os riscos. Se não tiver água suficiente, vai morrer, você vai ter que replantar. E assim é a vida, né? Então, me venderam, por exemplo, que você vai aquela carreira linear, né? Você vai para a faculdade, você vai estudar, tirar boas notas, aí vai para a faculdade, aí vai se formar, vai tirar a carteira do AB, vai ser um bom advogado, vai ter dinheiro e acabou a vida aí. E não foi bem linear assim, não. Eu tô com 14 anos já, que me formei em Direito, há 7 anos já trabalho com consultoria e assessoria empresarial, e não funciona dessa forma, né? Não é linear. E hoje ainda menos. Ainda menos. Pra você ter ideia, são mais de 2 milhões de advogados no Brasil, e mais de 5 milhões de enfermeiros no Brasil, para quem não sabe. E o Brasil é um dos países, talvez eu vou até arriscar aqui, mas é o país no mundo que tem mais advogado por habitante. Nossa. É um advogado para cada 164 habitantes. E aí o pessoal fala de mercado. Então, de fato, há uma questão muito latente em relação a isso também, né? Sobre a versatilidade que um profissional hoje, independentemente da área, quer seja advogado, quer seja enfermeiro, quer seja contador, enfim, né? Engenheiro, que ele precisa ter para poder se manter no mercado, né? Ter uma presença no mercado. E não ficar simplesmente na postura mais conservadora, de fazer o mesmo do mesmo, não é? Você identificou também essas resistências, dificuldades, e como é que você tem encontrado assim, ou indica caminhos para que a pessoa ela seja mais versátil, ela veja saídas alternativas, para não ficar presa apenas, não é numa perspectiva, Geraldo, mais empreendedora, né? Na verdade eu vi uma oportunidade de negócio quando eu entendi de gestão empresarial. Porque todas as áreas, qualquer área vai precisar de gestão. Sim. Vai precisar de ter fluxo de caixa, vai precisar de ter desenvolvimento de marca, vai precisar ter uma boa comunicação, vai precisar desenvolver liderança. Então, qualquer profissional de qualquer segmento, seja profissional autônomo, médico, não interessa que tipo de negócio você faça, a gestão passa por todos eles. Então, o principal passo que você, profissional, precisa ter em qualquer área, se você é vendedor, se você é caixa, frente de loja, se você... Não interessa qual a sua atividade, entenda de gestão. Entenda de gestão empresarial, entenda de negócios. Porque entender de negócios vai abrir as portas para você para diversas outras oportunidades. Então, você transmitindo isso para as pessoas que convivem com você, que você entende de negócio, entende de receita, previsibilidade, sabe as questões de ordem técnica de uma boa gestão empresarial, você não só vai gerenciar bem a sua atividade, como você vai conseguir atrair novas oportunidades. Então, sem gestão, você pode até crescer de forma orgânica, meio bagunçadinho ali, misturando as contas da pessoa física com pessoa jurídica, focando muito no concorrente, mas no longo prazo você não se mantém. Então, gestão é uma alternativa, é um caminho que você coloca como necessário. Não tem nem alternativa, é um caminho necessário. Ele é necessário. Necessário. O que vai lhe dar destaque em qualquer segmento é você entender de negócio, entender de gestão, saber as áreas da gestão, mesmo que você não atue, mas isso vai fazer parte da sua vida. Então, deixa eu ser bem radical aqui, me permita, tá? Pode ser? Pode, fica à vontade. Na hora. Então, imagina um advogado, né? Ele vê as dificuldades do seu escritório também para mantê-lo. Os problemas podem ser os mais variados possíveis, mas é quase unanimidade dizer que a causa fundante para uma possível falência daquele escritório seja gestão, a ausência de gestão. Nem sempre, eu sei, mas... Não, eu vou dizer que sempre. Foi pior do que eu imaginava. Gestão mesmo, então. Porque é o seguinte, quando você, independente, vamos lá, vou abrir um negócio. Sim. Quando a gente vai abrir um negócio, a primeira coisa que a gente faz é começar a estudar o mercado, analisar possibilidades. O cara entra no mercado do direito e ele passa 5 anos sem conhecer esse mercado. Ele passa 5 anos sem começar a formar seu público-alvo. Ele passa 5 anos sem se posicionar. E aí ele sai, ele quer abrir o escritório e quer ter clientes. Só que a parte da gestão nunca foi feita.
muitas vezes nem a parte técnica foi feita. Muitas vezes o cara nem competente é, tecnicamente falando. Eu estou considerando que ele fez uma excelente faculdade. E a parte técnica é o básico do básico do básico. E o que vai fazer com que ele se diferencie é a forma como ele vai abrir o escritório. Ele vai abrir o escritório, ele tem que ter caixa, por exemplo, para abrir o escritório. Ah, eu não vou abrir o escritório, então você vai para o cowork. Beleza, você tem que pagar a mensalidade cowork. Então você vai pagar com o cliente ou você tem que ter um fundo de reserva de investimento. As pessoas querem investir, aliás, as pessoas querem não investir em dinheiro, querem investir só o tempo, que só para ter ideia, né? Mas Sim. não é só o tempo. Mas querem investir o tempo e aquele conhecimento e querem ter o retorno. Mas tá, tem que ter o cartão, tem que pagar o ar-condicionado, tem que pagar a internet. E você teve 5 anos de sua faculdade para iniciar essa construção. Aí termina a faculdade, passa na OAB e quer ter resultado imediato. Aí você vai começar a pensar na sua gestão empresarial depois de 5 anos. Aí não rola. É verdade, é verdade. O caminho é quase que inevitável para uma derrocada mesmo, né? Porque Eu tô falta o dizendo isso preparo, porque eu falta o fiz isso e eu planejamento, tô né? dizendo porque eu fiz isso. Você tá falando de si, E então, meu primeiro também, né? escritório, graças a Deus, tem pais que sempre investiram em mim, me investiram em educação e tudo, e eu disse, cara, eu quero abrir um escritório. Só que eu nunca tinha entrado no escritório, não sabia como era a gestão do escritório, eu não tinha nada, eu era bom tecnicamente, só que não sabia captar cliente. Então, enfim, qual foi o resultado? Quebrei o escritório em 6 meses. Nossa. E aí fechei o escritório, e aí passinho para trás, fui para grandes escritórios, trabalhei em grandes escritórios que não tem diferença nenhuma de grandes empresas. Tem o seu RH, tem o seu setor financeiro, tem a sua contabilidade, tem tudo, todas as áreas de uma empresa. Então, se você não tem conhecimento, independente se você é médico, qualquer área, arquiteto, engenheiro, você precisa entender de gestão empresarial. Muito bom, muito bom. E não basta também, né, quem tem assim mais afeição para empreender, não basta também ter apenas uma excelente ideia, né? Porque acontece muito isso às vezes, né? As pessoas elas confundem, não é, gestão com a capacidade de ter ideias, né? E Não. de colocar lá à mesa. Não é somente isso, né? Tem um teor muito mais pragmático, né? Muito mais prático, né? Que deve ser implementado com processo e tudo. Mas empreender não é apenas ter ideias brilhantes. Não, sem dúvida. Empreender, na minha visão, é simplesmente fazer. Se pegar a literalidade da palavra Sim. empreender, é fazer. E fazer até dar certo, né? Então, quando você tem a ideia, você precisa validar essa ideia. Você precisa saber se tem alguém que precisa daquela solução, da ideia. Você tem as ferramentas de gestão de projeto, de gestão ágil, tem o Canvas de negócio para você modelar a ideia e para entender se hoje aquela ideia vale a pena ou não. Na maioria das vezes alguém já fez e não deu certo. Por isso que ela não está lá. E às vezes a gente tem Falsa ilusão, né? só Não eu tem, pensei nisso. não tem isso no mercado. Talvez não tenha justamente porque não há demanda, né? Exatamente. Não há É tanto necessidade. o Murilo Gun, ele criou o iFood lá e não tinha tecnologia suficiente para isso na época. Que ele fazia as vendas de comida, de delivery, pelo um fax, depois por um pager, e aí a evolução, naquela época não tinha tecnologia suficiente. E aí a ideia não deu certo e anos depois veio o iFood e domina o mercado aí Sim. de entrega, de delivery, que hoje é uma plataforma de marketplace gigantesca, né? Uhum. Então são essas condições. E voltando mais uma vez, se você não tiver antenado no mercado, se você não tiver busca incessante por esse tipo de conhecimento, você não vai se capacitar, você vai ficar aí perdido. E oportunidade, eu costumo dizer, antes eu dizia, eu mudo de ideia muitas vezes, graças Isso é a bom, Deus. né? Isso é bom. Sinal de que você está aberto a mudanças, como também a Demais. adaptações, né? Antes eu dizia que não tinha oportunidade, a gente tinha que criar. Continua também, mas hoje tem muita oportunidade, só que elas estão disfarçadas. Tem até um livro também que eu sugiro, Oportunidades Disfarçadas, é muito bom, que quando não tem profissional qualificado no mercado, o profissional que se qualificar vai se sobressair. Então, livros, e hoje você tem muito conhecimento gratuito.
As pessoas dão conhecimento, entregam, por exemplo, a gente mesmo no nosso perfil, a gente fala muito sobre isso, sobre disciplina, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, liderança, mas não 1%. E aí eu cito sempre um trecho bíblico que a porta do céu é estreita, né? Sim. A porta do céu é estreita, ampla é a porta da perdição, porque é mais fácil. E fazer escolhas difíceis hoje está cada vez mais desafiador, porque o mundo, o universo vai trazer você para baixo. Nas aulas de sábado, o pessoal diz: ah, para que tu vai para aula dia de sábado? Isso, os familiares dos alunos. Quando a pessoa está querendo ir, o ambiente aí também, sugiro muito que analise o ambiente que você vive, porque ele influencia diretamente os seus Claro, resultados. né? O seu network é fundamental. Quem são as pessoas que estão ali ao teu redor que possibilitarão o teu crescimento, né? Às vezes é muito disso também, né? A gente está aliado, né? As pessoas erradas podem te levar também para caminhos errados. Então, quem são as pessoas com quem você pode contar na construção dos teus projetos, né? Nas tuas ações empreendedoras? Porque essa persistência que você fala, o fazer perseverante, chamando isso de empreender, Sim, né? Isso pressupõe também parcerias. Pessoas que estejam ao teu lado, dando suporte, né? Te ajudando a ver as melhores condições. Não é um trabalho isolado, não é isso, sem Geraldo? dúvida. Tanto que sempre eu falo, o pessoal tem preconceito sobre sócios, sobre parceria. Os caras, não conheço nenhuma empresa, nenhum empresário sozinho. Nenhuma grande empresa, nenhum grande projeto o cara faz só. Outro livro também que eu indico é Jesus, o Homem Mais Sábio que Já Existiu. É fantástico. E esse livro ele diz que só Jesus conseguiu e nem fez sozinho, né? Ele teve toda a sua jornada só, mas deixou seus discípulos. Sim. Então ele construiu esse time para difundir a A sua mensagem, né? continuidade Para dar também, né? continuidade. Jesus era um grande gestor, não Total. é? Você quer aprender sobre mentoria, sobre gestão, sobre liderança? Ele é uma porta aberta, uma escola, né, Esse disponível para livro, todos, né? ele pega toda a trajetória de Jesus e traz para o empreendedorismo. Como ele aprendeu, eu esqueci o nome do autor agora. Como ele aprendeu com a trajetória de Jesus a transformar suas empresas. Incrível Esse isso. Esse eu livro é preciso ler. Eu fantástico. não conheço ainda. Diga o nome novamente. Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Ótimo. Vou Esse é procurar. fantástico. Esse é fantástico. Então, dentro dessa perspectiva, como a gente estava em pesquisas aí que a gente acaba se deparando, 81% na pesquisa no Brasil, 81% de pessoas desqualificadas, né, de mercado. Então, você imagina aí o quanto de oportunidade que não tem, principalmente na área de tecnologia, na área financeira, na área de educação, porque tudo isso está sendo transformado. A inteligência artificial aí tem muita gente com Receio, medo né? da O que inteligência. vai ser? Ela já Aí está, né? a inteligência artificial ela já vem trabalhando muito forte e aí cabe a você ou saber usar ela ao seu favor ou e continuar o seu desenvolvimento ou realmente você vai ser engolido. Tem uma situação ligada à própria IA, né? A inteligência artificial, bem como também essa nova configuração de mercado, que tem também causado preocupação nas pessoas, que é o fato, né, da uberização, né? Que é as pessoas elas começarem a terceirizar demais, as empresas começarem a terceirizar demais aquilo que é possível ser terceirizado, né, ao ponto de ficar apenas como essencial, né? Você pega o Uber mesmo, né? É uma das maiores empresas de transporte de passageiro, mas que não tem um transporte, entende? Então você começa hoje, né? Você constrói hoje uma empresa sem precisar ter o produto, porque quem tem que ter é o fornecedor, quem tem que ter é o produtor, e você é simplesmente intermediário que faz a ponte com o cliente. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje, né? E até mesmo você talvez esteja nos escutando agora, às vezes você tem um acesso a um fornecedor, a um produtor de artesanato, ou algum produto tecnológico que você compra de outro lugar, ou que você tem acesso, né, ao fornecedor daquele produto, e você simplesmente vende sem ter uma reserva, sem ter estoque, sem nada, sem ter o produto, e faz chegar, né? Quantas plataformas hoje... Dropshipping, né? Dropship, né? Quantas Total. pessoas hoje estão trabalhando dessa forma? Então é outra configuração também de mercado, não é, que de algum modo assusta, mas ao mesmo tempo se tornou inevitável. É um caminho que muita gente está recorrendo, né?
E outra coisa, a gente tem uma falsa percepção por conta da bolha de algoritmos que a gente vive, que todo mundo sabe que a gente está falando aqui. Ah, é verdade. Então, se eu tenho certeza, em alguns ambientes, se a gente perguntar o que é dropshipping, 90% das pessoas não vão saber o que é. Não, de fato, de fato. Aí o cara diz, todo mundo tem curso online. Você tem? Tu tem um curso online? Se eu tenho um curso online, Sim? que eu faço ou que eu... Não, que você tem o seu curso online para vender? Ah, não. Ainda não, viu? Ah, Já. Tá em fase de construção. tá entendendo? Então a gente às vezes evita ou a gente se encontra desculpas para não empreender porque Sim, não, já tá todo mundo fazendo, tá, mas tu não tá. é verdade. Então tem muita gente fazendo, tem, mas tem muito. Faça melhor, faça diferente, Pronto, né? faça melhor, faça diferente, analise. Cara, não tem como. Não tem como você também no mercado não testar para validar. E muitas vezes a gente não quer arriscar. E eu sempre falo que é importante demais você estar preparado para fracassar. É natural que se fracasse. O fora da curva é se você. Aí é sorte se você acertar de primeira. Então a gente tem milhões de histórias de quantos anos a pessoa acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou, até ter um acerto maior. Tanto nas finanças é assim. A pessoa tem tantos investimentos que deram certo, mas 20% é Pareto, né? E aí 20% dá muito certo e 80% que os 20% cobra os 80% que deu errado. Então, sem arriscar, sem fracassar, e aí se difunde que a gente não pode errar, não, você não pode manter o erro. Agora, errar é aprendizagem. Claro. Errar é aprendizagem. Então você tem que aprender, errar rápido, corrigir logo. Então, que o expand ele seja apenas o princípio para uma reflexão e, se necessário for, alguma mudança. Mas que Sim. não seja para lhe paralisar diante do processo, né? Lhe estagnar E diante aí do vem, processo. vem a falta de ambição, vem por conta disso aí. Porque você tem um sonho, aí você inicia, você se frustra, aí diz, isso aqui não é pra mim. E aí a vida tá boa assim. Aí diz, não é porque Deus quis. Não, Deus quer que você prospere, né? Tudo jogar para Deus que é fácil demais, né? Não, e aí você imagina o resto das pessoas, né? A culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, a culpa é do empresário, a culpa e assim vai. Então você tem que ter essa perspectiva de errei, o que é que eu posso corrigir? Errei, o que é que eu posso corrigir? Como é que eu posso fazer melhor? E aí, crescimento de 1% por dia. Uma pequena mudança todo dia, de processo, de vida, de reflexão, analisar seus hábitos, analisar o que está dando errado, por que está dando errado. E aí você vai conseguir evoluir. Escrever, eu falo, sessão do descarrego, né? Você tá tudo na cabeça, tá aquela confusão, bota tudo no papel. Bota tudo no papel, traça o plano, e aí eu sempre digo, traça o plano e ele vai dar errado. E é natural que dê errado, só que sem plano nenhum é muito pior, porque você não vai saber o que corrigir depois. Agora, essa consciência, né, do erro ou do que deu errado é que te dará a oportunidade de refazer, de adaptar, de melhorar o que foi feito, né? O Sem dúvida, problema é quando há o erro, mas não há uma consciência desse erro. Que sem é você dúvida. Essa simplesmente aí cair na é. repetição do erro. Isso vai gerando frustrações, cansaços. Quantas vezes você já ouviu? Mas eu já falei 1000 vezes. Você já ouviu alguém dizer isso? Demais, demais. Pronto, falo 1000 vezes do mesmo jeito. Não muda a estratégia. Eu falei uma vez assim, tá, agora eu vou mudar. Eu vou levar ele mudar para outro ambiente, vou usar outra linguagem. Não deu certo? Aí eu vou usar outro tipo de abordagem. Não deu certo, e aí falando de colaborador e patrão, vamos dizer assim, vai chegar ao ponto que você vai treinar, você vai botar para fora, mas o falar 1000 vezes do mesmo jeito é bater a porta ou buscar um único caminho. Olha Jesus ensinando novamente, né? Você falando agora me veio um fato, né? Uma cena bíblica em que os apóstolos escutam de Jesus um ensinamento fundamental para uma vivência de comunidade, não é, de sociedade, de empresa também, que é a correção fraterna. Não é? Se porventura você chamou a atenção do seu irmão para que ele se corrigisse e ele não te escutou, então leva ele para
a comunidade. Se ele não escutou a comunidade, leva para o ministro, para a pessoa que... Ou seja, vai criando as estratégias até você salvar, porque o mais importante ali não é simplesmente o fato de você mostrar que o outro errou, mas é você dar para ele as condições de superar o próprio erro. Não é de você mostrar que ninguém desistiu dele. Na verdade, ele pode até ter desistido dele mesmo. E aí Aí é outro, aí é outro universo, é outro outra universo. realidade. Mas que as alternativas, as estratégias foram diferenciadas para que ele tivesse as condições para recomeçar. Mas hoje, o feedback, hoje qualquer tipo de busca pela correção é percebido, é recebido, na verdade, pelo receptor da mensagem de forma muito negativa. Você não pode hoje, você tem que ter um cuidado muito grande, você tem que ter um zelo muito grande, você não pode buscar essa correção porque o outro se enlouquece. É verdade. Não é? Você tá na empresa, ó, rapaz, isso aqui tá errado, isso aqui não, você aí vem as estratégias do feedback burger, né, que você vai ter que hoje a comunicação, e aí depende muito de cultura também, mas se prega muito essa cultura, não é faltar com respeito, obviamente, mas você não pode ser direto. Você não pode dizer, cara, você errou aqui é importante que da próxima vez você não erre e tal, e faça assim. Esse mundo real, né? Um Mas hoje não. feedback pro positivo, né? Aí hoje não. Aí hoje você tem que. E aí até uma das técnicas que a gente sugere para o pessoal usar. Ah, fala de um ponto positivo da pessoa, depois faz a correção, depois vem. Mas a gente fica refletindo do nível de sensibilidade que não é nem sensibilidade. De Vou corrigir, de maturidade. maturidade. É sim. Nível de maturidade assim, fora do. De imaturidade fora do comum. Uhum. E aí vem mais uma vez. Você precisa, e eu defendo essa circunstância de maturidade como ser humano. Às vezes a pessoa tá. Tanto o professor que aprendeu apanhando não precisa ensinar batendo, né, porque foi uma forma como ele aprendeu e deu certo para ele quer ensinar batendo e também não é assim. Mas também eu preciso entender que a pessoa, fulano foi ignorante comigo. Tá, é sempre. Foi só hoje. Será que o pai dele não faleceu, a mãe dele? Tá, eu vou deixar passar, depois eu vou conversar com ele. Mas a pessoa não. Aí já começa os bastidores. Fulano é arrogante. Fulano é não sei o quê. Isso é bem sintomático, né, de uma sociedade que em outras ocasiões aqui, em outros episódios, nós chamamos de doentia, né, enferma, né, Total, emocionalmente, total. né, Total. emocionalmente. Então, esse adoecimento, essa patologia emocional coletiva que se experimenta hoje, traz como sintoma justamente isso, a própria imaturidade para se receber um feedback, porque não se tolera que o outro toque, né, naquilo que para mim é sensível, é dificultoso, não é, se expor. Então as pessoas elas não permitem mais acesso aos bastidores. Para elas só vale a pena se estiver no palco recebendo os aplausos de todos. Isso é na sala de aula, minha gente. Isso é no grupo de amigos, isso é isso nas redes sociais. Né? Você faz um comentário, por exemplo, que poderia, e até um comentário talvez com revestido de maturidade, que poderia engrandecer a postura da outra pessoa, né? Não pode ser mais feito. Que não desmoralize, que não machuque, né, evidentemente, que não fira a honra nem a dignidade da pessoa. Mas um feedback, ele sendo bem aplicado, estruturado, né, e a pessoa tendo a humildade, a hombridade para acolhê-lo, ele é determinante para você se tornar uma pessoa melhor. Eu, particularmente, já cresci muito com os feedbacks que recebi, não é, na minha jornada, tanto formativa como profissional. Não, eu fico assim, grato demais. Tem algumas pessoas que eu sempre peço para analisar meus conteúdos, meus vídeos, para me dizer o que é que eu preciso corrigir. Para dizer que tá bom, não tem sentido. Eu preciso corrigir para melhorar. E aí uma sócia que a gente tá fechando a sociedade de uma empresa que a gente depois vai trazer aqui para você Opa, bora, conhecer. bora, bora, bora. Ela terminou uma live, ela me ligou assim, tipo, passou uns 40 minutos, desceu a lenha. Foi ruim isso, foi ruim isso, foi ruim isso, foi ruim isso, eu... Respira, Obrigado. vai. Só ela ter assistido 1 hora de live e pontuar tudo que é de melhoria, tem preocupação maior com o crescimento do ser humano do que uma situação como essa? É verdade.
Isso, e eu percebi aí, a minha chateação é a preocupação que ela tinha em me ferir. Não, você está me dando presente, oportunidade de crescimento. E as pessoas, elas acabam não tendo isso. Se eu estou buscando esse caminho para você, é porque eu não desisti de você, como você falou a questão de Jesus, né? Eu estou falando isso aqui é para sua correção, para o crescimento, para o desenvolvimento. E a gente fica muito preocupado com isso, né? De ferir. Tá certo, tem que ter realmente esse zelo, como ela teve demais. Minha esposa também é uma pessoa que eu sempre peço para analisar os conteúdos, para ver se tá coerente, se está consistente, se tem muito vício de linguagem, porque a gente acaba no cotidiano transmitindo algumas coisas. Então a gente vai fazendo essas pontuações e vai melhorando. Que o objetivo de fato é transmitir essa mensagem de forma positiva, mas que sempre, E dentro de um processo. sem Dentro de um dúvida, sem processo. dúvida. Voltando aqui a essa ideia do processo, que está bem ligado a essa concepção de empreender que você trouxe para a gente, não é? Pegando bem ao pé da letra, né? Como o fazer, né? Permanente, né? O empreender como fazer permanente. Você cita em uma das suas colocações lá no seu Instagram os 3R. Três Sim, R's, né, que você isso é fala sensacional. de ritmo, você fala de rotina e você fala de ritual. Ritual, exatamente. Então, explica pra gente o que é isso. Eu fiquei curioso, porque eu vou pedir para ele aprofundar esse assunto com a gente, porque de fato eu não tinha ainda tido a percepção da diferença sutil que existe entre rotina e ritual, não é? Entre ritual e ritmo. E de fato há uma diferença sutil entre elas, né, que é importante pontuar. Vamos lá. A Bíblia Sim. é um livro que existe. Mas só a Bíblia resolveria a situação? Não. Não. Então a gente tem quem? O padre, que vai transmitir aquele conteúdo lá. E aí tem o ritual. Vamos começar pelo ritual. O ritual da missa, como é? Se você for, se você não for, ela vai acontecer. Ela vai mudar? Não. Aquilo ali é o ritual que não se discute. Você tem como tirar a parte da homilia e botar pro final, botar comunhão e botar pro começo? Não tem, porque é um ritual. Lá na empresa a gente tem um ritual. Toda sexta-feira tem reunião. Não precisa 8 horas, 8h30, toda sexta-feira tem reunião. Então não precisa você perguntar se vai ter. Não precisa você perguntar que horas vai ser. Não precisa você perguntar quem vai. Você tem que estar lá. É um ritual nosso. Toda sexta-feira batemos todos os pontos da empresa. 8h30 da manhã. Ponto final. É um ritual. Rotina. As rotinas que são trabalhadas durante o dia. Você vai chegar, vai fazer isso, vai analisar isso na segunda-feira. Você vai analisar os processos. Na terça-feira você vai analisar os clientes que estão entrando. Na quarta-feira você vai fazer isso. Então tem a rotina da semana. E aí a gente vai fazendo esses alinhamentos de rotina. E o ritmo é a cadência do processo. O ritmo é o prazo, entre aspas, mais ou menos, o prazo que você entrega, o quanto você consegue desenvolver aquela atividade. Então tem que ter uma cadência, tem que ter o ritmo. Aí você está numa corrida de 42 quilômetros, uma maratona. Se você der o gás logo nos 100 primeiros metros, você não chega no segundo quilômetro. Então não adianta muitas vezes pular os processos. Então vamos lá. Nesse período do ano a gente começa a trabalhar muito planejamento estratégico. Então as equipes vão trabalhando lá o tático operacional, a gente junta toda a gestão da empresa e vamos fazer o planejamento do próximo ano, dos próximos 2, 3 anos. Então tem o ritmo de fazer o processo, de analisar, de validar, de bater, de ajustar para quando tiver 1º de janeiro isso começar a rodar. Então foi feito dentro de um ritmo. Aí as rotinas empresariais, a sua rotina de vendas, a sua rotina, o seu time comercial, como é que funcionam essas rotinas? Aí tem as reuniões e os rituais, reuniões 1 a 1 com o seu colaborador, reunião com toda a equipe, reunião uma vez por mês. Então são os rituais que você cria na sua empresa. Bateu a meta. Cada empresa tem a sua, mas tem a empresa de um amigo que eu atendo, que sempre que bate a meta, tem um ritual de ir para um bom restaurante e comemorar. É um ritual. Bateu a meta, já sabe, não precisa discutir, não precisa perguntar. É um ritual que foi estabelecido.
Então tem esses 3 R's aí que a gente precisa trabalhar muito de forma consciente, porque quase todo mundo faz isso, mas não está formatado, não está conversado, não está estruturado, não está formalizado. Eu penso que você falando agora, fica muito claro que o que reveste tudo isso é a disciplina. Então você vai ter Sem dúvida. disciplina, você vai ter Sem dúvida. Sem disciplina disciplina não roda. se você vai ter disciplina se você tiver ritmo, tiver rotina, se você tiver um ritual. Sim. Olha aí, vou fazer isso, hein? Então, disciplina pressupõe, gente. Bora guardar, bora guardar. Disciplina pressupõe ritmo, ou seja, faça dentro de uma cadência, de uma sincronicidade. As coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, elas precisam acontecer dentro de uma dinâmica, né? Tem como você olhar para uma planta e ficar brigando com ela para crescer? Não dá. Ela tem um tempo dela de crescimento, então ela tem o ritmo dela. Sim. E cada pessoa tem seu ritmo também. Dentro de casa também, às vezes fica querendo forçar para que as coisas... Com esse nível de maturidade, o meu relacionamento tá em outro nível de comunicação. Quando a gente vinha do Brasil Santo, eu vinha conversando com minha esposa e como que a gente tá bem por conta desse respeito do ritmo do outro, desse diálogo aberto, desses processos que a gente aprendeu no passado e que hoje a gente vai evoluindo, e aí trazendo até um pouquinho para essa questão de relacionamento, que eu também gosto de falar, que hoje os casais não têm essa paciência de desenvolver essa construção. Então, casou, não, se eu vou casar, se casar, separa. Não, meu amigo, não é assim não. Não é assim não. Então tem que ter esses 3 R's aí no casamento também. Tem sim. E talvez até principalmente, gente. Viu? Porque sem ritmo, sem essa cadência, essa sincronicidade. Nos estudos, o pessoal os alunos aqui que assistem o podcast, esses 3 R's vai fazer com que ele conquiste o que ele quiser. Eu tenho um ritmo de estudo aqui, a cada X questões acertadas eu tenho um prêmio aqui, eu tenho meu ritual antes de fazer meu estudo, tenho minhas orações, e aí, enfim, cada um cria o seu. Mas isso dá uma forma de se viver mais, na minha visão, mais equilibrada. Isso é interessante. Eu procuro seguir também um ritmo, não é? E cumprir também alguns rituais que para mim são caros, herdados à época do seminário ainda, não é? De acordar sempre muito cedo, 5 horas da manhã, sagrado, né? Então já acordar, aquele banho gelado, banho gelado, momento de oração, vai aguar as plantas. Seu ritual. Você já dá largada no seu dia da sua estrutura. Aí vai para a luzinha, já pontua lá quais são as prioridades do dia, então vou trabalhar isso, checklistzinho, isso, para não esquecer. Perfeito. Então, ou seja, é preciso mesmo, né? Porque a tua rotina ela vai ter sentido se você registrá-la, né? O que não está escrito não existe, não né? Existe. Já diz o pessoal do direito, né? Eu não sempre existe, falo. é verdade. Não está no papel, não existe. E aí as pessoas ficam... Geralmente eu chego em casa muito cansado do trabalho, bota tudo no papel, toma um banho, faz uma meditação, desliga o celular, pega um livro, faz alguma coisa que lhe dá uma acalmada na mente, né? Assistir televisão, muitas vezes eu tô no nível na cabeça tem tanta coisa que nem rádio eu escuto. Por quê? Porque é a informação que está entrando e eu preciso guardar energia. E o cérebro ele não vai parar. Então eu desligo para ir acalmando os pensamentos, para ir organizando as ideias. E aí sempre eu ando com um caderninho, e aí anoto no celular. E aí a gente vai ajustando e vai desenvolvendo. Isso é muito bom. Você trabalha também lá em uma das suas postagens, que eu acho Ele foi buscar, rapaz. Foi pesquisa bem feita. 5 características de empresários profissionais bem-sucedidos. Isso é muito urgente, né? Isso é fundamental para os dias de hoje. E eu queria que você discorresse, falasse um pouquinho sobre cada uma delas. Por exemplo, possui mentalidade de crescimento. É a primeira. De fato, isso é quase que inevitável, né? É uma regra, porque se assume como você pensa. Porque não é o que está diante de você, mas é como você está diante daquilo. Sem dúvida. E a gente falou muito sobre isso até agora. Sim. Que é você entender que quando essa mentalidade de crescimento nada mais é do que perceber um problema e a capacidade de solucionar aquele problema. E não, eu não sou capaz. Eu não vou aprender. Eu não sei fazer. Serve para todo momento da Serve vida. Toda situação. Tudo. Qual a tua mentalidade? Como é que você se coloca diante daquilo?
Porque muita gente chega para mim, Geraldo, só te Não, tranquilo. interrompendo, chega para mim, e em outras ocasiões fizeram muito isso, e agora não é diferente, diz, rapaz, eu tô com um problema terrível, um problema enorme, isso está me sufocando, está me tirando a paz. Sim, calma. O problema já está aí? Já. Existe? Existe. Ele é real? Ele é real. Agora, olhe para ele. E como é que você se posiciona diante dele? Mas não olhe para o problema apenas para enxergá-lo, mas é para você se enxergar olhando para o problema. Quando eu falo olhe para ele, não é para o problema, mas é para esse outro de você mesmo a quem você enxerga nesse momento. Como é que você se vê? Olhe para esse outro de si. Sem E dúvida. como é que você se vê diante disso? É alguém que está perdido? Está precisando de mais conhecimento? É alguém que está desorientado? É alguém que precisa de fortalecer sua espiritualidade? É alguém que precisa trabalhar mais seus aspectos emocionais para não se apavorar tanto diante de uma angústia, de uma dor, né? Então, eu acho isso fundamental. Mentalidade De de crescimento. crescimento significa justamente E isso, aí né? anota. Quem tá assistindo aí anota. Mentalidade de crescimento você vai aprender muito no livro Mindset de Carol Dweck. Sim, fantástico isso eu conheço. Esse livro é espetacular, que é exatamente essa perspectiva de pensamento fixo e pensamento de crescimento, né? Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A fixa é eu não ser capaz, eu não vou conseguir, eu não sei, não dá pra mim, isso não é pra mim. E a de crescimento é absolutamente o contrário disso. Segunda característica de empresários e profissionais bem-sucedidos. Vamos pegar. Investem em autoconhecimento. O autoconhecimento é a base de qualquer processo, né? Que já o diga Sócrates, né? Não Filosofia tem grega aí, batendo aqui na nossa porta, né? Conhece a ti mesmo. total. E aí muitas vezes as pessoas têm medo de se conhecer ou de se encontrar. É. Porque isso requer também muita sabedoria, requer muita paciência. O tanto de besteira que eu já falei quando eu não era pai, que eu dava aula 24 horas por dia, que eu estava pagando preço. Hoje eu não pago o preço por estar longe dos meus filhos. Minhas filhas, duas filhas espetaculares que eu sou apaixonado mais, Maria Cecília e Maria Helena. Oh, meu Deus. As coisas mais lindas do mundo. Então esse autoconhecimento tem crescido muito e uma vantagem também é que não acaba. Então você faz constantemente essas avaliações, essas análises de como que você está como ser humano, como que você está com sua família, se você está tendo uma vida saudável. Muitas vezes o estresse é a causa, até um dos posts que vai sair essa semana, é que o estresse causa falência das empresas porque ela fala primeiro a si, né? Sim. Então, se você não tiver cuidado com isso e não tiver autoconhecimento, você está fadado ao fracasso. Então, autoconhecimento, fundamental também. É Não tem essencial, como abrir não mão. tem como abrir mão. Conseguem gerenciar o tempo. O tempo ele pode ser nosso vilão, o Cronos, né? Ou ele pode ser nosso melhor amigo, o Kairos, Kairos, né? total. Então, como é que a gente lida com o tempo? Se não souber gerenciá-lo, ele te devora, né? E outra, o pessoal fala, eu tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo, mas tem tempo para passar 2 horas nas redes sociais sem fazer nada. Tempo é prioridade, né? Tempo é prioridade e outra, que a gente vive uma época de muito acelerar, tudo acelerar demais, né? Antes da gente entrar também, estava conversando, é escolher as prioridades. É o que é que você vai fazer que vai lhe dar retorno. Descansar faz parte do processo. Reduzir a velocidade, ter a cadência, o ritmo, mais uma Sim. vez. Então, gerenciar o tempo é saber fazer escolhas. Escolhas que vão lhe trazer resultados sempre. Algumas positivas, outras não. Então, gerenciar o tempo hoje é essencial. E aí vem a questão de delegar, vem a questão de fazer sociedades, vem a questão de desenvolver a equipe para que você saia do operacional para ir para o tático, para ir para o estratégico. Então isso tem tudo a ver com o tempo e a produtividade. Estou gostando disso aqui. Mentalidade de crescimento, autoconhecimento, gerenciar o tempo. E quarta característica, delegam funções e atividades. Não é uma pessoa que concentra, né? Então um líder, né, de alta performance, um empresário bem-sucedido, um profissional bem de sucesso, ele também sabe delegar funções e atividades. Sem dúvida. E para fazer isso, a gente precisa de. Eu inicialmente tinha uma dificuldade nesse aspecto, porque a gente acha que só a gente sabe fazer. E eu tô atrás de gente que sabe fazer muito melhor do que eu, para eu poder delegar isso, para eu ir para outras atividades, para que eu possa estar aqui, por exemplo, eu tenho equipe.
tem o meu sócio que está tocando as situações da empresa, tem uma consultora que trabalha com a gente, a Tamires. Então, tem pessoas que trabalham com a gente precisa delegar para poder, de fato, pensar no negócio e não ficar só na operação. Porque se a gente ficar só na operação, pagando conta, atendendo cliente, fazendo aquela parte muito operacional, como é que a gente vai fazer parar para pensar no negócio? Como fazer o negócio crescer? Sair da execução para o executivo, né? Então, não é apenas Exato. executor. Tem outro post também que vai sair, que a gente já deixa tudo programadozinho. Sim. É que aquele ditado popular, né? O negócio engorda com o olho do dono. Eu digo com o olho, não é com a mão, não. É verdade. Então você vai lá, analisa as planilhas, analisa os resultados e tal, e traça a estratégia para alguém executar. Claro. E os indicadores vão lhe dando o caminho, O né? norte, Mostrando, né? Vão dando o exatamente. norte do que está sendo bem feito ou não. Né? Muito Exatamente, interessante. exatamente. Sem delegar, você não vai crescer. Por isso que eu digo, eu não acredito em crescimento sozinho. Muito bom. E a quinta característica, trabalham com metas claras e indicadores de desempenho, que é o que eu estava falando também Exatamente. Você não dirige um carro ou não pilota uma moto sem o painel de velocidade, sem o painel do combustível, sem a quilometragem. Você não faz isso, né? Mas a empresa você faz, impressionante. Por quê, né? Então, muitos empresários, e aí hoje, exatamente nessa solução de indicadores, na nossa assessoria empresarial, a gente tem 2 diagnósticos, Sim. que são, eu costumo dizer que o financeiro é o coração, que mantém a empresa funcionando ali, bombeando, às vezes mais, às vezes menos, o financeiro ali dependendo do que como está a sua empresa, e o comercial é o pulmão, é o que faz, é o que traz o ar, é o que respira, que bota para rodar. Então a gente tem 2 diagnósticos, para você ter ideia, só o diagnóstico comercial, ele trabalha 6 áreas da empresa. As pessoas acham que o comercial é só a equipe de vendas. O comercial tem inteligência de mercado, equipe de vendas, CRM, que é como controlar o relacionamento com o cliente, tem a captação ativa de clientes. As pessoas, é impressionante como as pessoas ficam esperando o cliente chegar. Claro. Tem a captação dos clientes, tem a apresentação da proposta, ou proposta quando é de serviço, ou de produto, como é que está sendo essa apresentação, e por fim o pós-venda. Então só aí são 6 áreas que você precisa ter indicadores para saber. E muitas vezes os nossos clientes não sabem nem o que é inteligência de mercado. Então, quais indicadores, como é que tu está tomando decisão? É baseado em quê? No achismo? Então, decisões baseadas no achismo, você mais erra do que acerta. O risco é muito maior. O risco é muito maior, porque ele não tem nem como calcular risco, né? Mas eu conheço já, tenho muito tempo Sempre nessa foi área, assim. né? Eita, eu escuto demais. Mas se sempre foi assim, parece que não tá mais dando certo não, né? O faturamento tá caindo. E aí os indicadores financeiros de segurança da empresa, controle de fluxo de caixa. Muitas vezes as pessoas não calculam, não tem esse controle. Margem de contribuição, quanto que está sobrando no bolso do empresário, se está valendo a pena o negócio. Enfim, então esses indicadores é que vão nortear seu processo. Então você vai saber, e aí quando você está doente, você procura um médico. Para ele dar o quê? Um diagnóstico. E nós fazemos isso com as empresas, nós trabalhamos esse diagnóstico. Então muitas vezes, Jerônimo, eu quero que você me ajude. Eu digo, não, vamos fazer um diagnóstico primeiro. Claro. Para entender qual parafuso a gente precisa apertar, qual prato está mais perto de cair. Né? Tem aquele truquezinho de malabarista lá, né? Que fica rodando os pratozinhos, né? Cada um roda, tem um que vai cair, o cara volta a rodar esse prato. Então a gente trabalha nessa perspectiva de dar essa clareza, dar ao empresário uma visão 360 do seu negócio. Muito bom. E de dentro para fora e também de fora para dentro, né? Sem dúvida. Quando a gente faz, depois que a gente aplica a nossa metodologia, a gente faz a avaliação, a análise SWOT, né? Que analisa as forças e as fraquezas internas, as oportunidades e ameaças externas. Exatamente. É muito bom. Nós começamos falando, e aqui a gente vai fazer esse grande arremate, não é, sobre oportunidade, né, que está diretamente ligado ao empreendedorismo, à liderança, a tudo que tratamos aqui nessa nossa calçada. E uma constatação que fizemos de início é que a geração Z, década de 90, ela se vê com dificuldades para se adaptar, né, e ao mesmo tempo com algumas limitações para atender a essa necessidade que o próprio mercado, não é, demanda, expõe. Mas quais seriam as dicas que você daria para essa geração e para qualquer pessoa, na verdade,
que quer se capacitar, que quer se tornar um profissional diferenciado, que quer, pela educação, né, evoluir sempre, mostrar-se, né, sempre em alta performance, que dicas você daria, né, bem concretas para essas pessoas que nos acompanham agora? A primeira é a adaptabilidade. Sim. Você tem que analisar o que é que as empresas estão precisando, analisar o que é que o mercado está precisando e se dispor a resolver esses problemas. Você que não gosta de problema, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa na vida, né? Porque todo profissional resolve algum problema. Tá, o carrinho de pipoca tá lá na igreja, ele tá resolvendo um problema. Minha filha tá lá, quer comer pipoca. Eu tenho pipoca no bolso? Não tenho. Então o carrinho de pipoca tá lá para resolver o meu problema. Então, a partir do momento que você troca a visão de problema por oportunidade, aí você começa a ver oportunidade em tudo. Porque toda esquina tem uma oportunidade nesse aspecto. Então, a adaptabilidade é a primeira. A segunda é ser um alucinado por conhecimento. Transversal, inclusive. O que é o conhecimento transversal? No direito, quando o pessoal, como a gente falou muito aqui, direito, estuda direito, até faz um mestrado em direito e faz um doutorado em direito e está perto de morrer e não se desenvolve empresarialmente falando. Então, dentro dessa perspectiva, tem vários outros aspectos que todo profissional precisa ter: uma boa comunicação, saber liderança, gestão de pessoas, relacionamento, network. Então, transitar por todas essas áreas vai lhe dar uma capacidade, uma capilaridade em qualquer lugar. Vendas também não tem como fugir de venda. Tudo é venda. Tudo é venda. A gente tem até uma hashtag no nosso time. Você vende a sua imagem, você vende sua imagem, sua ideia, seu produto, seu serviço, seu caráter. Não que você vai vender o caráter, mas claro, você está demonstrando o caráter que você tem. E isso as pessoas lhe compram. E tirar um pouco dessa ideia muito limitada do que é venda, né? Não, se não deu certo para nada, vai ser vendedor. Não, o contrário. Porque ele é bom que ele vai ser vendedor. Ele é bom que ele vai ser vendedor, exatamente. Venda é processo também. Tem abordagem da venda, tem o atendimento. Pra você ter ideia, 68% da perda dos clientes é por mau atendimento. E as pessoas não focam na capacitação de atendimento. As pessoas não tratam bem as pessoas. As pessoas, você entra numa loja, o vendedor está olhando pro celular e não lhe trata bem. Então, adaptabilidade. Ser alucinado por conhecimento, buscar conhecimento sempre. E trabalhar conhecimento transversal e vendas, aí você já tem um bom começo para ser bem sucedido onde você quiser. Show, excelente. Pegou aí? Ficou gravado, né? Muito bom. Então volta sempre a assistir esse nosso episódio, porque foi muito rico, né? Muito conhecimento, muito compartilhamento. Por isso que eu digo que Jerônimo tem um lugar cativo nessa calçada. Já a cadeirinha dele ali com a placa já, ó, Jerônimo Freire, certo? Porque sempre que ele vem aqui é muita riqueza, é muito compartilhamento interessante, muito conhecimento, né, jorrando, e a gente fica muito feliz porque você consegue unir tão bem, né, as vivências, né, com o conhecimento que você construiu ao longo da tua caminhada. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez por essa oportunidade, né, Calçada Virtual, esse podcast sobre educação e tudo aquilo que está ligado à educação é o seu lugar também de fala. É um lugar para você sentir à vontade e sempre se fazer presente. Gratidão, fico feliz demais pelo convite, como eu falei. Sempre que você convidar, eu vou estar aqui. Se eu tiver alguma ideia também, vou trazer. Sempre conhecimento, leituras. Nos acompanhe nas redes sociais também, Jerônimo Freire N. Fácil demais, viu? Jerônimo com J, tá? Jerônimo. E sempre bom, muito bom compartilhar aquilo que a gente não compartilha e não faz sentido para mim. Então, estou aqui para ensinar. Me descobri um professor. Quem tinha glossofobia tinha pânico de falar em público e me tornei professor. Então, eu acredito que qualquer um é capaz. E para finalizar, uma frase que eu levo para a vida: que ninguém é grande o suficiente que não possa aprender, nem pequeno o suficiente que não possa ensinar. Então, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, nos ouvindo agora, tem muito para ensinar para alguém. E não subestime isso que você tem para ensinar. Muito bom. Não se subestime. Olhe para frente e faça seu caminho, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia. Se inscreva em nosso canal. Nos siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook. Acompanhe esse podcast nas plataformas de áudio, em qualquer lugar.
nos permita ficar ao seu lado, ou venha ficar conosco nessa calçada para crescermos juntos, tá bom? Um abraço e fica com Deus.